nós vamos estar estudando aí um pouquinho, um texto em 2 Pedro. Se você tiver aí com o seu app ou sua Bíblia, pode ir aí abrindo, 2 Pedro 1, tá? Nós não vamos ter aquele estudo aprofundado, porque eu quero abranger esses 11 versículos, e a gente não vai ter o tempo de ir assim muito detalhado nos 11, nós vamos de 2 Pedro 1, de 1 a 11, tá? Então, eu queria passar em alguns pontos principais ali, desse texto, tá bom? Cris conversou comigo, pensando, pensa ali, passar pessoal, algo que você tenha como uma lição, né? Que você aprende, que o Senhor te deu aí, você carrega por sua vida cristã. Que lição seria essa, né? E eu lembrei desse texto. Esse texto fala não só sobre uma lição, mas algumas coisas na vida cristã que são essenciais pra gente. E aí, é aí que a gente vai meditar hoje, tá? Então, eu estou com a versão NVT aqui. Foi assim que eu achei mais interessante pra gente estar usando, que tem umas palavras bem legais na questão de explicativa, achei legal. Eu tenho costumado usar mais a NAA, mas hoje eu trouxe na nova versão transformadora. 2 Pedro 1, tá? Eu vou ler do versículo 1 ao 11, dos versos 1 ao 11, e você acompanha aí. Estou com o esboço aqui, depois eu mando pro Lucas, acho que ele compartilha com vocês, né? Depois o esboçozinho aqui da mensagem. Posso começar? Estamos aqui? Vamos lá. Bom, 2 Pedro 1 começa assim, na minha versão NVT. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Amém? É um texto que só a leitura dele assim, já é meio autoexplicativo, né? E é muito abençoador só o fato de meditar aí nele, e já te aconselho durante a semana, de repente, parar de novo ali, dar uma lida nele e pensar sobre ele. Vamos orar antes de ouvirmos essa meditação? Deus, nós mais uma vez queremos rogar ao Senhor, Deus, por tua ação aqui nesse lugar. Como orei anteriormente, o Senhor é aquele que planeja, Deus, é um Deus que executa os seus planos feitos lá na eternidade, Deus. Então, que mais uma vez nessa manhã e nas nossas vidas, o plano do Senhor, aquele desejo do Senhor de alcançar o nosso coração, o desejo de a tua palavra ser algo que germina e um dia dará um fruto em nosso coração, possa estar nessa manhã também sendo concretizado, Pai. Que o Espírito do Senhor nos dê a graça necessária para recebermos, Deus, essa palavra e aprendermos com ela e depois conseguirmos colocar em prática da forma que o Senhor deseja, Pai, sabe? Do jeito que o Senhor ali instruiu o Pedro a escrever, que seja esse jeito que a gente entenda, Pai, não nosso, não meu, do Rafael, não que cada um possa pensar do texto, mas aquilo que o Senhor tem para nós do texto, Deus, que isso salte aos nossos olhos hoje, Deus, salte ao nosso coração, e para isso nós precisamos do Teu Espírito, Deus.
Precisamos do Espírito Santo através da ação de Cristo na cruz. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, de novo, é um texto meio longo, então vou tentar passar por ele aí de uma forma que não fique pesada para todos nós, né? E então, primeiro, tentando entender ali o texto, nós temos no início, no primeiro versículo ali, Pedro se apresentando quem ele é e conversando com os irmãos, né? Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo, algumas versões vão dizer servo e apóstolo, talvez seja a sua aí, de Jesus Cristo, escreva essa carta a vocês que compartilham da mesma fé, né? Então ele está escrevendo a cristãos, a pessoas que compartilham da mesma fé que ele. A ideia não é uma carta evangelística, e nós vamos ver que diretamente assim nenhuma delas foi, né? Era sempre, as cartas tem sempre esse tom pastoral, né? De fortalecer a igreja ou um irmão em específico na fé. Então ele começa ali mostrando que ele é ciente de quem ele era e de quem ele é. Você consegue ver isso no começo? Ele fala assim: eu, Simão Pedro. Você lembra que Jesus, quando conversava com Pedro, ele falou, né? Você é Simão, mas agora eu te chamo Pedro, né? Mudando o nome dele ali, dando uma nova identidade a ele, falando que ele seria ali uma rocha. De fato foi, não a rocha Cristo, mas uma rocha onde o evangelho seria propagado através dele. Mas ele faz questão aqui de começar essa carta com esse duplo título, né? Simão Pedro. Eu sei muito bem quem eu era e eu sei muito bem quem eu sou em Cristo agora, né? E já chama atenção a gente, tá? Pensarmos muito nisso. Esse texto vai trazer essa reflexão para a gente. Quem eu era antes do Senhor e quem eu sou agora em Cristo. E isso ele deixa claro para os irmãos. Também é uma forma de se identificar quem é esse Pedro, né? Não era nenhum outro Pedro que estava descrevendo, nenhum outro Simão, que era um nome muito comum na época, mas era sim o apóstolo Simão Pedro. E aí ele também enfatiza, né, gente? Ele é servo e apóstolo, ou seja, ele é escravo e apóstolo, mostrando para nós que isso nos faz lembrar daquele texto onde a mãe dos dois discípulos, Tiago e João, chegam diante de Jesus e falam: Senhor, faça que como no teu reino os meus filhos sentem-se um à tua direita, um à tua esquerda. Você lembra desse texto lá em Mateus 20? E Simão Pedro lembra disso aqui, né? Essa fala dele nos lembra desse texto, porque Jesus vai falar para Simão lá em Mateus 20, para Simão não, para todos os discípulos, né? Que com os governadores importa sim para eles os títulos, mas para vocês não será assim. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja servo de todos, porque Cristo veio para servir, né? Então, antes de Pedro dar a carteirada de falar que é um apóstolo, ele faz a questão de dizer que ele é um servo e apóstolo. Então, eu sou aquele que serve, eu sou aquele que é escravo de meu Senhor, mas eu sou enviado por ele. Eu sei que eu tenho uma missão nele, né? A minha primeira missão é servir a Deus e aos irmãos. E a minha segunda missão é ser um apóstolo, ou seja, ser enviado para anunciar essas boas novas. E também não é diferente para conosco, né? Nós temos esse duplo sacerdócio, vamos dizer assim, o duplo ministério. Nós somos servos, escravos de nosso Senhor, devemos servir aos que estão aqui e a Cristo em primeiro lugar, mas também somos enviados por Deus para levar a mensagem aí para outros, tá? Ele termina o versículo 1 dizendo, né, aos que conosco, eu estou lendo agora aqui uma versão um pouco diferente, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, ou seja, aqueles que são nossos irmãos na fé, né, eles obtiveram a fé igualmente preciosa, eles compartilham dessa fé preciosa, concedida por meio da justiça de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Como é bom estarmos aqui, vindo, por exemplo, de uma outra congregação, de uma outra comunidade, mas saber que aqui se reúnem irmãos que congregam e que compartilham da mesma fé que eu compartilho, que os irmãos aqui compartilham. Como é bom saber que tanto como nós, vocês foram alcançados por essa graça maravilhosa de Deus que tirou vocês, que me tirou do império das trevas e trouxe para o reino da luz de Cristo. Como é maravilhoso saber que há igrejas em diversos locais nesse momento que também compartilham da mesma fé e exaltam o nome do nosso Senhor. Isso é maravilhoso poder ter irmãos na fé, mesmo de repente não sendo tão próximos, porque não tem como mesmo, nós estamos em uma cidade enorme, né? Santos, São Vicente, a própria Baixada Santista, ao mesmo tempo que falamos que temos muita gente e é enorme,
Vira e mexe, teremos pontos em comuns, né? Conhecemos pessoas em comuns e tudo mais, mas sabemos que o nosso Senhor tem agido de forma grandiosa através da sua justiça, né? Através daquilo que nos salvou, que é a sua maravilhosa graça e amor. E aí, queria ler com vocês agora os versículos de 2 a 4, para a gente trabalhar um pouco algo mais profundo aqui na fé para a gente, né? O versículo 2 e até o 4 vai dizer assim, vou ler novamente: que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada por desejos humanos. Gente, esse texto ele dá uma resumidona na fé, né? Traz um resumo bem bacana para a gente. Ele começa lá no 2, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. É normal essa introdução, né? Você vai ver Paulo dando introduções como essa nas cartas, né? Graça e paz aos cristãos em Éfeso e por aí vai. Nas outras cartas nós também temos isso. Mas o que é interessante aqui é ele dizer que vocês tenham cada vez mais graça, cada vez mais paz. E se a gente observar o mundo em que vivemos hoje, a tendência da vida cotidiana nossa é a gente ter cada vez menos paz, não é? Se você ficar aí preso e atento ao que está acontecendo ao mundo ao redor, será que você vai ter mais paz? Se você pensa, por exemplo, na segurança do nosso país, ela tem aumentado, será? Ela é um motivo de trazer paz para a gente? Acho que não, né? Será que os preços, por exemplo, por aí, eles são motivo de paz? Quando você vê o teu salário e vê os preços aí por fora, você fala, ai, que paz, graças a Deus. Não, acho que não é muito assim, né? Então, você dá graças a Deus, é claro, pelo salário que o Senhor te concede. Mas se você observar os valores aí fora, você fala, meu Deus, estávamos conversando ali sobre o celular, né? Os irmãos comentando, meu, quando eu estou numa reunião com o meu celular, eu vejo a minha bateria caída, você fala, meu Deus, eu preciso de um celular novo. Né? Você vê um iPhone 5.000 e 7.000, você fala, meu pai, você não fica em paz com isso, né? Mas Pedro, ele traz um motivo, e não só um motivo, ele traz um como nós teremos mais paz diante dessa situação. E olha que interessante isso, à medida que crescem no conhecimento de Deus. Então nós não teremos mais paz olhando para as coisas que estão ao nosso redor, né? Não teremos mais paz olhando para a violência, não teremos mais paz olhando para a economia, para as guerras, não teremos mais paz nem olhando talvez para o nosso cônjuge ou para o nossa família somente. É claro que aquele lugar, nossa casa, é um lugar de refúgio, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer. O lugar e aquilo que nos dará paz, olha que legal isso que o versículo traz, é o conhecimento de nosso Deus. Quanto mais conhecermos a Deus e a Jesus Cristo, mais paz o nosso coração terá. Mais aquele shalom que os judeus falavam, aquela paz completa, né, em todas as áreas de nossa vida, mais isso habitará em nosso coração. Isso é muito interessante de pensarmos. Muitas vezes nós queremos paz e nos refugiamos em alguma coisa. Eu quero paz, eu vou maratonar uma série aqui, não vou ver nada esse fim de semana. Não é errado, é claro isso, mas não é aquilo que vai te dar a paz que você precisa. Né? Eu estou estressado, vou gastar, vou comprar, comprar roupa, não sei, né? Os homens, né, que compram um monte de roupa quando estão, não sei, homens e mulheres, os homens às vezes numa compra só já gastam mais, né? Eu sei que isso acontece, mas não é isso que vai trazer paz pra gente, não é de repente passar 5 horas no videogame, não são essas coisas, mas o que traz paz é conhecermos cada vez mais a esse nosso Deus, que é maravilhoso. Então já fica aqui o meu incentivo, já tentando incluir sempre aqui uma aplicação enquanto a gente pensa, que o conhecimento de Deus, nós vamos falar sobre isso já, que conhecer cada vez mais a Deus seja um objetivo para você. Enquanto eu pensava sobre a minha caminhada cristã, como o Cris disse, me incentivou a pensar nisso como tema, eu pensei sobre isso, sempre pensei que o continuar crescendo sempre era algo que eu devia me apegar na caminhada cristã. E eu queria deixar essa dica para você, né? Que o crescimento na vida cristã, o conhecer mais a Deus, seja sempre um objetivo nosso.
como nós podemos conhecer a Deus, se não através da sua palavra, se não através da leitura, se não através da oração, do tempo com o Senhor, se não através das disciplinas espirituais, gastando tempo com Ele, orando, lendo, sendo generoso, jejuando, fazendo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, gastando tempo com os irmãos. Nós vamos ver no texto que isso é importante, ele fala ali para acrescentarmos a fraternidade a isso. Então, gente, é maravilhoso saber que esse Deus, Ele nos acrescenta paz e graça. Nós vemos a graça ali junto, né? E essa semana a gente estava ouvindo sobre isso, eu e minha esposa, nós fomos em uma conferência, estávamos ouvindo justamente sobre graça. E vimos o pregador ali falar sobre essa questão de que muitas vezes a gente foca na graça como algo que nos salvou e ficou no passado, né? A graça nos ajudou a alcançarmos a Cristo. E graças a Deus por isso, isso é muito verdade, ela nos ajuda porque por nós mesmos nós sabemos que não teríamos força, estávamos no lamaçal do pecado. Efésios 2 vai dizer que estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, quando andávamos segundo o curso deste mundo. Estávamos lá num poço, envolvido a lama, e não tem como uma pessoa por si só ali alcançar essa graça. Mas a graça de Deus nos alcançou e nos trouxe para uma nova vida. Mas aqui o texto não fala sobre essa graça nesse momento. Olha o que ele diz ali, né? Que vocês tenham cada vez mais graça. Uma vez salvos, por que precisaríamos então dessa graça salvadora? Né? A graça que o texto nos traz aqui é essa graça que justamente precisamos para continuar na caminhada cristã. Precisamos dessas duas coisas, meus irmãos: a paz do Senhor, para que nós possamos ter uma vida saudável, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, mas precisamos dessa graça, porque nós sabemos que a nossa carne está aqui ainda, a natureza pecaminosa ainda tem uma influência em nossa vida. Pecamos lá em Adão e a humanidade sofre essas consequências até hoje, e por causa disso nós precisamos da graça de Deus para permanecer, porque ainda nesse texto aqui, ele vai falar que agora nós temos algo da natureza divina. Olha que legal ali no final, né? São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção. Aí no versículo 4 já, né? Então, gente, nós, por nossa própria natureza, estamos fadados a pecar. Isso é verdade, mesmo sendo cristãos. Martinho Lutero já falava, né? Se eu não me engano, Martinho Lutero agora, falei aqui, mas não lembro. Se eu não me engano foi ele, né? Do batismo eu achei que a minha carne ficaria lá embaixo, provavelmente você já ouviu nessa citação. Mas descobri que a miserável carne sabia nadar, e ela voltou com toda a força. Isso é verdade, gente. Estamos ainda em Adão. Até termos o nosso corpo glorificado por Cristo em sua segunda vinda, essa carne fará parte de nossa existência. E nós precisamos entender que não precisamos estar sujeitos totalmente aos seus desejos e à sua vida pecaminosa, que ela tem vontade, mas sim devemos buscar em Deus essa graça do Senhor que nos ajuda a caminhar. Nos versículos de 5 a 8, ele vai dar essa lista maravilhosa do crescimento espiritual na vida de fé. É uma lista que nos traz assim, tão simples, com tão poucas palavras, mas que resume a caminhada cristã e o crescimento cristão também de uma forma abençoadora. É muito interessante entendermos que Pedro, ao dar essa lista, ele não está sendo legalista, falando, vocês têm que só fazer assim por sua própria força. Entendam muito bem isso. Ele está dizendo que agora nós somos coparticipantes da natureza divina, ou seja, nós temos uma graça que age em nós, através de Deus, para que nós vivamos a vida cristã de uma forma saudável e sejamos parecidos com Cristo. Mas isso não vem de nós, lembra lá de Efésios? Isso é dom de Deus, é graça de Deus. Tá? Então, a vida cristã que nós vamos viver, de acordo com essa lista agora, ela não vai vir do nosso próprio braço e força somente. Mas, ainda assim, ele vai dizer, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo. Ou seja, tendo a graça de Deus agindo em vocês, tendo aquilo que não vem de vós agindo em vocês, pela natureza divina que vocês receberam em Cristo, por causa disso e somente por isso, agora vocês podem se esforçar para viver essa vida em crescente na vida cristã. Paulo fala isso também aos Filipenses, deixando para trás aquilo que passou, prossigo para o alvo. Paulo prossegue para o alvo, mas ele sabe que ele não faz isso só por si mesmo, mas faz porque a graça de Deus age nele. E aí o texto vai dizer, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Eu
estou lendo lá no 5, tá? Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos essa crescente na caminhada cristã. Por onde nós entramos na caminhada cristã? Não é pela fé? De novo, Efésios 2 vai falar sobre isso, né? Pela fé que alcançamos aí, na graça de Deus novamente, a salvação. Então entramos na caminhada cristã crendo, porque sem fé, de acordo com Hebreus, é impossível agradar ao nosso Senhor. Então se fizermos algo na caminhada cristã pela nossa própria força, tendo fé somente em nós, isso não é a fé que Pedro está falando. Pedro está falando dessa fé em Deus, essa fé na ação do Espírito Santo que age em sua vida hoje aqui e na minha vida também. Então é essa fé que vai nos levar à excelência moral. Algumas traduções aí vão dar virtude, né? Acrescentando a fé de vocês, virtude. A virtude é essa ideia que ele traz, tá? De excelência moral, de alto padrão, um padrão de acordo com o padrão do Senhor, do sede santos, porque eu sou santo, que Deus dá. E esse não é um dos primeiros passos quando a gente se converte? Quando você crê em Cristo, alguém pregou para você, ou de alguma forma você chegou ao Evangelho, a primeira coisa que vem na sua mente, a primeira coisa que te ensino é, agora tem algumas coisas que você faz que você não pode mais. Você precisa entender que por causa da sua natureza você não vai fazer mais. Isso eu não estou falando de coisas que são naturais. De novo, não estou falando de legalismo que algumas religiões ou até mesmo igrejas põem, não faça isso, não faça aquilo. Eu estou falando de vida pecaminosa mesmo. Alguma coisa que você fazia que era pecado, você agora não vai fazer mais. De repente aquele que traía não vai trair mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava, isso é uma lista que Paulo dá também ali em Efésios, né? Não rouba mais. Então é dessas coisas que eu estou falando, do que era errado, do que era pecado, tá? Não falo de outra coisa. Você jogava videogame, você vai continuar jogando videogame, não é pecado, não é errado. Você, não sei, dormia, você vai continuar dormindo, tá? Você vestia uma bermuda, você vai continuar vestindo uma bermuda. Então não é a ideia legalista que muitos trazem, estou falando da ideia aqui do que o próprio texto traz. Então cremos, porque cremos, abandonamos muitas coisas e estamos prosseguindo na virtude. Porque prosseguimos nessa excelência moral, nós vamos atrás do conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos ao Senhor, você deve ter tido essa chama logo que se converteu e começou a ler a palavra de Deus e queria aprender mais e mais, e de repente ouvia pregações e lia o Evangelho, lia o Antigo Testamento, talvez continue fazendo isso até hoje e espero em Deus que assim seja. Mais conhecimento você queria desse Deus, porque você conhecia muito pouco quando apenas creu, né? Nosso pastor lá sempre fala sobre isso, que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Isso é muito verdade. Nós somos salvos em Cristo um dia no passado e fomos justificados ali. Estamos sendo salvos através da vida de santificação, né? Da vida de santidade, e seremos salvos um dia na glória do Senhor. Então o processo do conhecimento é esse estar sendo salvos, que vivemos no nosso dia, no nosso hoje. E aí, conforme conhecemos mais a Deus e a sua palavra, o que é acrescentado a nós? O domínio próprio. Porque a partir que você conhece a palavra de Deus e vê que você não precisa mais estar preso às coisas deste mundo ou ao pecado em si, o domínio próprio ganha mais força em sua vida. Porque você vai estando cheio da palavra, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, na questão de estar mais encharcado ou envolvido com as coisas do reino, novamente não com a religiosidade, mas sim com as coisas de Deus, e isso vai te ajudando no domínio próprio. E ele te ajuda ao próximo passo, que é a perseverança, né? Aquele que tem controle sobre si, persevera com mais facilidade. Aquele que entende quem é Deus, persevera. Você imagina essa igreja, por exemplo, ainda que nossa aqui no número pequeno, é uma igreja que perseverou mesmo em meio à pandemia, não é? Nós vimos igrejas maiores aí no Brasil fechando numa pandemia. E aqui não foi o caso aqui, graças a Deus não foi o caso lá onde nós estamos também. Por quê? Porque as pessoas perseveraram. Sabem quem são em Deus, sabem quem são em Cristo, sabem quem é Deus para nós. E por isso perseveramos no Senhor. E essa perseverança novamente vai nos levar à devoção cada vez maior a Deus. Em tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus, para a devoção, para a busca do Senhor.
E quando você se expõe à devoção a Deus, querido, quando você se aproxima do Senhor, Ele vai te mostrar que você não deve somente amar a Deus, mas deve sim, como Jesus disse, né, quando foi questionado, qual é o maior mandamento, Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e semelhante a isso, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Entra aqui o próximo passo, né? A fraternidade, essa lista crescente aqui de Pedro, né? A devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, ao nos aproximarmos de Deus, nessa devoção a Deus, entendemos que precisamos amar o nosso irmão, precisamos olhar para o próximo, precisamos olhar aquele mais necessitado, precisamos olhar aquele carente, o carente da palavra do Senhor, o carente de um abraço, o carente de uma oração, o carente de um alimento físico verdadeiramente, que está ao nosso redor, de um vizinho, de repente, uma situação em que estamos próximos. Tudo isso, gente, essa crescente, vai dizer aqui no final, né? Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos serão. Então, gente, isso é fruto do Evangelho, né? É fruto de uma caminhada cristã. Estarmos diante de Deus, recebendo essas coisas, mostra que estamos, de fato, no Senhor. Você vai ver isso no próprio texto aí, né? Ele vai dizer aí no final que... Deixa eu só achar aqui no 9, olha lá. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto. Se esquecem que foram purificados dos seus antigos pecados. Eu estava lendo uma história, enquanto eu li esse texto, eu lembrei dessa história. Talvez você já tenha ouvido. Tinha um rapaz que ele foi enviado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi enviado, ele é um japonês, ele foi enviado com um pequeno exército para as Filipinas. E ele tinha ali a função de proteger aquele aeroporto, aquele local, para que os inimigos não invadissem ali, não dominassem aquela pequena ilha, porque seria um acesso ao Japão, por ali, pelas Filipinas. Então ele foi enviado a ficar ali. Só que teve um problema. Ele chegou lá com o seu exército e ele não conseguiu cumprir o que lhe foi proposto. O exército inimigo invadiu aquela ilha e aí, para eles não serem mortos, eles fugiram para a mata. Nessa que eles fugiram para a mata, eles ficaram lá escondidos, para não serem atacados e não serem mortos. E a guerra acabou. E essas pessoas ficaram lá. Esse rapaz, esse senhor, vai até sair um filme esse ano aqui no Brasil, já foi lançado ano passado fora, e vai chegar no Brasil essa biografia, né, um filme sobre isso. Esse fim de ano, eu esqueci agora o nome do japonês, lá, um nome difícil de falar. E a questão é, ele ficou 30 anos no meio da mata, fugindo, achando que a guerra ainda estava acontecendo. Agora você imagina essa situação, uma pessoa viver 30 anos dentro da mata. Quando a guerra acabou, um avião passou jogando folhetos, né, nessas ilhas amigas, vamos dizer assim, né, aliadas, para avisar que eles tinham perdido a guerra, que a guerra tinha acabado. E aí aquele japonês, ao ver esses folhetos, achou que eles estavam fazendo isso era fake news, vamos dizer assim, né, era um conluio para que eles se entregassem, mas que a guerra ainda acontecia. E por várias vezes o Japão enviou exército, enviou pessoas para entrar dentro da mata, procurar, e ele se negava a acreditar que a guerra tinha acabado. Ele achava que aqueles japoneses que estavam indo a mando do governo japonês eram aliados dos Estados Unidos, que estavam fazendo aquilo. E ele ficou 30 anos. Ele só saiu de lá quando foi uma pessoa, um historiador, foi enviado, e aí ele entrou dentro da mata e conversou com ele, conseguiu convencer ele a voltar para o Japão, e lá ele veria que a guerra de fato tinha acabado. Então lá ele ficou desde 1914, não, 45, né? 44 ele foi enviado, ele ficou até 1974 dentro da mata. E aí ele foi para o Japão em 74, acho que se não me engano não lembro agora se ele é vivo, mas lá naquela época ele voltou para o Japão ainda vivo, ficou sozinho, o exército dele foi o único que ficou. E que vida! Ele vivia parecendo que como cegos. E muitas vezes vivemos a vida cristã dessa forma. E acho que essa é uma das aplicações que eu queria trazer como principal essa manhã, né? Nós temos a vida cristã, nós temos a natureza divina em nós. Pensa nisso, queridos. Nós estamos crescendo ao ponto de sermos totalmente semelhantes a Jesus. Não seremos assim aqui nesta vida, não seremos iguais a Cristo totalmente. Mas o que Cristo nos disse, o que os apóstolos disseram prossigam, vivam de uma forma que vocês cresçam sempre na natureza cristã. Vocês não serão somente daquela forma, pecadores, não viverão caindo o tempo todo, mas vocês devem crescer. E essa é a instrução
que o apóstolo nos traz. Ó, irmãos, aqueles que não se desenvolvem, aqueles que não crescem, aqueles que ficam estagnados, parados, aqueles que não seguem essa lista, não como religiosidade, mas que na caminhada cristã não estão crescendo nesses itens, eles são praticamente cegos. Eles estão como cegos, eles veem só o que está perto deles. Talvez é assim para muitos de nós, e para mim muitas vezes é. A gente só vê o que está aqui ao nosso redor, né? Às vezes é só o meu problema, às vezes é só a minha família, às vezes é só o meu trabalho, a minha situação, o meu ganha-pão, mas a gente se esquece de que fomos purificados, né? Fomos chamados para uma vida de novidade de vida, fomos chamados para um crescimento. Então ele vai dizer no final, né, no 10 e no 11, trabalhem ainda mais arduamente, trabalhem ainda mais, tá? Para mostrar que de fato vocês estão nos que foram chamados e escolhidos. Eu tenho fé em Deus, sim, que vocês estão aqui, continuam aqui, porque foram chamados e escolhidos por nosso Senhor. Amém, queridos? Vocês estão nessa caminhada porque o Senhor os chamou. E por termos sido chamados, agora cabe a nós mostrar esse fruto. Novamente, não por religiosidade, mas porque essa é a caminhada cristã. Ela vai dar fruto. Pela árvore conhecereis o seu fruto, não é assim? Então nós somos chamados a continuar crescendo. Eu vou encerrar aqui com, só lembrando aqui, 7 pontinhos que vimos, mas de repente a gente não percebeu como uma aplicação. Eu quero fechar eles como uma aplicação, né? Que esse texto pode trazer para a nossa vida. E gente, ele pode trazer muitas outras, tá? Espero que o Senhor tenha chamado a atenção para outras coisas que eu não tive o tempo aqui de chamar. Eu expus essa carta de 2 Pedro já lá na igreja. Eu consegui em alguns domingos expor ela de ponta a ponta, né, dos 3 capítulos. E nesse texto que eu estou aqui hoje, lá eu expus em 3 domingos, né, em 3 partes. Não sei se os irmãos aqui lembram dessa exposição, faz alguns anos lá. Mas, então dá pra gente tirar muitas coisas a mais, com certeza. Mas 7 coisas que eu queria que você lembrasse aí. 7 porque eu sei que é o número que você vai lembrar, né? Porque é um número, nada, sei lá, porque foram os pontos que ele ressaltou, tá? Primeiro, saber quem somos em Cristo é muito importante na nossa caminhada. Somos servos, enviados, lavados, justificados e devemos continuar em crescimento. Então, saber quem somos em Cristo é um ponto essencial para a sua caminhada cristã. E é um ponto que eu tiro como lição para mim. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Sou lavado, sou remido, não fui feito para viver em pecado, mas sim em novidade de vida, tá? Número 2, saber quem Cristo é para nós. Quem Ele é para você, né? Lembra que Ele é o pão da vida? Jesus é a porta que você deve entrar e encontrar pastagem depois dela. Ele é a luz do mundo, e isso Ele deve ser para você também. Quando você vê a sua vida em trevas, a sua vida em dificuldade, lembre quem é Jesus. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele está com você o tempo todo, mesmo em momentos de aflição. Ele é o pastor das ovelhas, Ele é o seu pastor, Ele cuida de ti. Não se esqueça disso também, Ele está com você, tá? E nós precisamos também reconhecer a transformação que Cristo fez e faz em nossas vidas, né? Se desprendendo da maneira antiga de viver. Esse crescimento exige isso. Cada vez mais, aquela nossa maneira antiga de viver, ela vai ficando distante de nós, né? A vida de pecado, a vida de frieza, de dificuldade de se permanecer firme vai se desprendendo, né? Então isso nos leva ao 4º ponto, que é um incentivo a uma vida longe do pecado. Essa graça de Deus, conforme conhecemos mais ao Senhor, ela nos é acrescentada para nós vivermos firmes, né? Nós vivemos de uma forma cada vez mais parecida com a natureza divina, tá, gente? Isso é o que nos diferencia das pessoas no mundo, gente. O que nos diferencia os cristãos, o que diferencia os cristãos dos não cristãos? Os cristãos possuem natureza divina. O Espírito Santo habita na igreja do Senhor. Então Ele está em nós trabalhando, somos uma obra em andamento, a palavra vai dizer, né? Somos sendo edificados, um edifício sendo edificado pelo Senhor. Então isso precisa estar sendo crescente em nossa vida. Em 5º lugar, nós devemos viver em constante crescimento, olhando para o alto, lembra? Deixando para trás as coisas que passaram, olhamos para o alto, que é Cristo. Em 6º lugar, não devemos permanecer cegos, ou agir como cegos. E falar isso me lembra do caminho de Emaús.
daqueles dois que caminhavam ao lado do nosso Senhor, eram discípulos do nosso Senhor, mas por algum motivo ali, por algum momento, foram impedidos de ver quem era o nosso Senhor. E aí talvez a minha caminhada cristã ou a sua esteja sendo dessa forma. Caminhamos com Cristo por muito tempo, estamos ao lado dele por muito tempo, mas há tantas coisas de Cristo que nós ainda não conseguimos enxergar. Peça isso em suas orações. Senhor Jesus, me ajuda a te ver como você de fato é, e o que eu posso viver em ti, né? Para que nós possamos desfrutar aí do máximo nessa caminhada cristã. Que o Senhor abra os nossos olhos, né? Não estejamos vivendo como cegos. E a vida cristã, por último, em sétimo lugar, ela tem marcas que impactam a nossa vida pessoal, impactam o lugar onde nós estamos e impactam os outros. E isso precisa acontecer. Essa lista crescente que Pedro nos deu, ela vai agir e vai impactar de forma que transforme a nós e aqueles que estão ao nosso redor. Tá? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos.